e que Deus nos dê graça. Amém? Nós estamos falando sobre Salmos e por que nós devemos estudar os Salmos. Eu quero que você pergunte aí para o seu irmão, por que nós devemos estudar os Salmos? Porque os Salmos, querido, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é apta para consolar, aconselhar, fortalecer, dar vida e exortar também. Então, por isso nós devemos estudar os Salmos. Devemos estudar os Salmos porque os Salmos nos dão testemunho. Quando você lê os Salmos te dão testemunho da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus. Essa é uma das razões pela qual nós devemos estudar os Salmos. Vou te dar um exemplo. Quando você estiver aflito, angustiado, leia Salmos 46, 1. Mas leia e creia, irmão, nesse negócio. Sabe o que diz em Salmos 46, 1? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Se você estiver preocupado, inseguro, indeciso, ou se sentir deixado por alguns, leia e creia no que diz o Salmos 37, versículo 5. E o salmista diz: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E ainda se você estiver angustiado mesmo, sabe quando você está assim provado, tribulado, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, está absurdamente assim, bem em crise mesmo, ou talvez esteja até em uma depressão assim, muito profunda. Quando você estiver viajando pelas noites escuras da vida, quando você estiver atravessando os vales da vida, quando você estiver em um beco sem saída e você achar que não tem mais solução, leia e creia no que diz os Salmos, em Salmo 121. Elevo os olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o meu socorro? O salmista responde: de onde vem o meu e o teu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso nós devemos estudar os Salmos, querido, porque os Salmos é a palavra do Senhor. E os Salmos nos dá testemunho que Deus é fiel. Os Salmos nos dá testemunho fiel de que o Deus dos salmistas é também o nosso Deus, e Ele está aqui nessa noite para mudar a minha e a tua vida. Por isso deixa de lado esse probleminha aí que está assim, sabe, te angustiando, te apertando, e receba do Senhor aquilo que Ele quer ministrar ao seu coração. Nessa noite o Espírito Santo está aqui para ministrar o meu e o teu coração, mas também para te dar capacidade para vencer aquilo que está te vencendo até hoje. Por isso esse momento ele é importantíssimo. Porque se você não estiver atento no que o Senhor quer falar a você, você pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Amém? E existe um contraste, querido, no Salmo 1 e no Salmo 2. Que contraste é esse? O Salmo 1 começa com bênção e termina com maldição. Já o Salmo 2 começa com maldição e termina com bênção. O que nos revela, queridos, o Salmo 1? Nos revela que quem não tem Deus, escute bem, quem não tem Deus como fonte de vida, quem não tem a sua palavra como fonte de vida, no final vai perecer e vai ser destruído. Isso é o que o Salmo 1 nos revela. Já o segundo Salmo nos revela que quem tem Deus, quem tem a sua palavra,
Quem tem a presença do Espírito Santo na sua vida, ele vai terminar a sua caminhada como um bem-aventurado. E o que é isso, pastor Jonathan? É Jesus Cristo dizendo: vindes benditos de meu Pai para o lugar que eu vos preparei. Eu quero te ver lá, Mara. Eu quero te ver lá, pastor Luciano. Eu quero te ver lá, Salviano, adorando o Senhor na beleza da sua santidade, porque nós vencemos com o Cordeiro de Deus, que foi morto sim, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está aqui nessa noite para ministrar vida, eu e o teu coração. Eu quero te ver lá, Priscila. Em nome de Jesus. Esse é o contraste do Salmo, irmão. Agora vamos ao texto, Salmos de número 2, diz assim a palavra do Eterno: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. O Senhor que habita nos céus se põe a rir deles, e o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Agora, pois, eu vou mudar aqui um pouquinho, irmão, só para você assim ficar um pouquinho com medo, tá? Agora, pois, ó irmãos da comunidade cristã excelência, sede prudentes. Sede prudentes. Deixai-vos advertir, ó juízes da terra. Servir ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentre um pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. E você diz amém. Glória a Deus. Queridos, qual é o contexto destes salmos? Como é uma mensagem expositiva, então a gente vai comentar alguns versículos aqui, amém? Qual o contexto desses salmos? O contexto desses salmos são os gentios, são os reis, são os príncipes, são os povos da terra, das nações se reunindo, se enfurecendo, se insurgindo, se levantando contra o Senhor. E por que eles estão se levantando, revoltados, enraivecidos e enfurecidos contra o Senhor? Versículo 3 nos responde: para que lancemos de nós as suas ataduras e rompamos de nós as suas algemas. E eu meditando, querido, nesse texto, lendo, relendo e vendo algumas mensagens de alguns pregadores que a gente ouve, eu cheguei à seguinte conclusão: de que essas algemas que eles estão falando aqui, essas ataduras que eles estão se referindo, na verdade não são ataduras nem algemas, só o são porque eles enxergam dessa maneira. Mas para mim, na minha opinião, o que eles chamam de algema e atadura, Provérbios chama de sabedoria, Provérbios chama de instrução, de orientação, de ensino que produz vida. Para isso eu quero ler com vocês Provérbios 3. Diz assim, Provérbios 3: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos. Versículo 2:
pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, viu? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ninguém aqui dentre nós sabe de tudo. Ninguém aqui dentre nós detém a verdade absoluta. Todos aqui dentre nós necessita urgentemente e todos os dias da instrução do Senhor, da orientação do Senhor. Por isso a Bíblia nos instrui: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor. Tema ao Senhor e evite o mal, e isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Aqui, meus amados, nós vemos que quando o homem não tem iluminação do Senhor no seu coração, quando as pessoas estão, como diz Paulo, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz da glória de Cristo. Quando os homens estão assim, eles olham para os princípios do Senhor, do reino de Deus, como algema, como atadura, como cadeias, como prisões. Ao invés deles encontrarem na lei do Senhor o seu prazer, eles encontram na lei do Senhor o seu pesar. Eles encontram na lei do Senhor algo que lhes entristece, algo que lhes aprisiona. Mas a palavra de Deus, ela não veio nos aprisionar. A palavra de Deus veio trazer libertação. E João 8,32 disse isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quando o homem está cego espiritualmente dizendo, ele não enxerga assim. E você sabe que às vezes entristece o coração do Espírito Santo, irmão? É que às vezes nós olhamos para as leis de Deus assim. Aleluia. Às vezes, na nossa caminhada cristã, pastora Beth, nós não estamos tendo prazer na lei do Senhor. Nós estamos tão envolvidos com as coisas que diz respeito a essa vida, a esse tempo presente, a esse tempo que chamamos de hoje, pastor Luciano, que nos esquecemos do principal. Que nos esquecemos das coisas que mais importam na nossa vida. E você sabe o que mais importa, irmão, na nossa vida? Não é o que os nossos olhos veem, não é o que as nossas mãos apalpam, não é o que os nossos pés pisam. O que mais importa na nossa vida é o que os nossos olhos não enxergam. É o que Paulo chama de coisas eternas. Nessa noite o Espírito Santo chama a nossa atenção para aquilo que realmente importa. E o que importa, irmão, não é o comprar, o comer ou o vestir. O que importa são as coisas do alto, as coisas do reino de Deus. Agora, para quem tem a consciência da sua identidade, natureza e propósito, o obedecer, irmão, não é mais um pesar. O obedecer não é mais penoso, pastor Luciano, não. Agora, quem entende quem é em Deus, o obedecer é um prazer. Como eu amo estar na presença do Senhor, como eu amo estar aqui na segunda-feira louvando ao Senhor, como eu amo estar no discipulado junto com os irmãos, compartilhando da palavra do Senhor. Por quê, pastor Jonathan? Porque eu encontrei no Senhor, no seu caminho, na sua palavra, o sentido da minha vida. Nada mais nessa vida, desse mundo, vai fazer com que eu sinta o que a presença de Deus pode trazer para minha alma.
coisas eternas. Está para além do comer, está para além do beber, está para além do vestir. E aqui também nós vemos nesses salmos, irmãos, a realidade da humanidade caída. Se você não tiver o Espírito Santo, a palavra de Deus, comunhão com o Pai, para orientar sua vida, para subjugar os maus desejos que lhes habitam e que me habita, a gente está perdido, irmão. A gente está perdido. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. A pergunta que não quer calar nessa noite, não é minha não, irmã, é a pergunta de Deus. Você sabe qual é o seu propósito? Você tem consciência do que você carrega dentro de você, homem? Você tem consciência do que você carrega dentro de você, mulher? Quem habita em você, irmão, não é qualquer pessoa, não. Quem habita em você é a pessoa mais importante e poderosa da terra. É o Espírito Santo de Deus. Então, por favor, não negligencie o seu chamado. Não negligencie o seu propósito. Há muito mais de Deus para nós do que nós possamos imaginar. Agora, por que nós não estamos acessando isso? Por que nós não estamos vivendo isso? Simples, irmão. Prioridades. Valores invertidos. Ambições descontroladas, fora do lugar. O Espírito Santo nos convida nessa noite a fazer de Deus a nossa prioridade. O Espírito Santo te chama para essa experiência de negar a si mesmo para viver o propósito que Ele tem para manifestar na tua vida. O Espírito Santo te convida hoje para essa radicalidade. Disse Jesus: quem ama seu pai, quem ama sua mãe, quem ama seus irmãos mais do que a mim não é digno de mim. Mas Senhor, permita que eu vá sepultar o meu pai. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Vem e me siga. O Senhor não quer, irmão, de nós os nossos restos. O Senhor não quer de nós pouco de nós, os nossos restos apenas. O Senhor quer tudo de você, Simone. O Senhor quer tudo de você, Rafael. O Senhor quer tudo de você, Mara. Aleluia. Para que quando você colocar o seu tudo nas mãos dEle, Ele possa fazer brilhar na tua vida a glória de Cristo Jesus. E quando isso acontecer, irmão, ninguém mais vai te confundir. Quando acontecer isso na sua vida, ninguém mais vai te confundir, irmão. A glória do Senhor vai ser inconfundível na tua vida. A glória do Senhor vai ser inconfundível na tua história. E nessa noite o Espírito Santo começa algo novo em você. Agora você precisa se comprometer com esse negócio. Precisa se comprometer com essa verdade. Se lançar mesmo, irmão. Se entregar mesmo. Começar o seu dia, sabe como? De joelho. É isso que Ele quer de nós.
como filho de Deus, como comunidade. Agora, irmão, toda essa revolta é inútil, é vã, porque o trono de Deus, irmão, é inabalável. Diga para o irmão que está do seu lado: o trono de Deus é inabalável. O trono de Deus não pode ser abatido, irmão. Não importa o que os homens façam, não importa quem tente, o trono de Deus permanece para sempre. Os homens em Babel tentaram, mas Deus desceu e confundiu todos eles. O Faraó tentou, escravizou o povo, mas Deus tinha Moisés. Tentaram destruindo, quebrando, acabando com a cidade e os muros de Jerusalém, mas Deus tinha Neemias. Tentaram levando alguns cativos para a Babilônia, 4 jovens, mas Deus tinha esses 4 jovens. E lá na Babilônia, eles mostraram através da fidelidade deles que existe um Deus que é poderoso, mais poderoso do que qualquer outro Deus formado pela mão humana, e que não há limites para o teu poder. Então lá na Babilônia ficou conhecido o Deus daqueles 4 jovens, porque eles foram fiéis. Babilônia tentou, mas Deus tinha os 4 jovens. Roma tentou, perseguindo e matando os cristãos, mas a igreja crescia e se fortalecia. E o diabo vem tentando desde o princípio. Ele vem tentando desde o princípio, irmão. Mas sabe quem Deus tem hoje? Tem você, tem a mim, tem nós como igreja, e juntos, pelo nome poderoso de Jesus, nós vamos prevalecer, porque a palavra do Senhor é clara: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que, pastor? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então não desista, meu irmão, não abandone, não, meu irmão, não abandone a sua chamada, a sua vocação, a força de Deus para você nessa noite, a renovo de Deus para você nessa noite. E nessa noite o Espírito Santo muda a tua história e tua vida. Há mais de Deus para você no nome de Jesus. Deus tem a mim, Deus tem a você. Parece não ser muito, irmão, mas é. Ah, mas ele é pequeno, mas dá para usar. Pequeno é bom que enche mais rápido. É, pastor? Eita glória. Queridos, versículo 4. Eu quero aqui só afirmar, porque talvez essa seja a maior lição desse salmo: que o trono de Deus não pode ser abalado. Versículo 4 a 6 diz assim: eu, porém, constituí meu rei sobre o monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Perdão, irmão. Versículo 4, né? 4 a 6. O Senhor ri deles e zombam deles, e na sua ira, no seu tempo, há de lhes falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte santo Sião. Aqui, queridos, é o povo se reunindo na terra para tramar contra Deus que está nos céus, e Deus lá do céu se põe a rir deles. Mas como vocês são bons! Mas como vocês não pensam mesmo, né? O Senhor zomba deles, porque ninguém pode abalar o trono de Deus. E a nível de comparação, eu conto uma história para vocês. Em dezembro eu fui para Santa Catarina. A gente foi para a praia, né? E a gente foi uma praia lá chamada Campeche. Era um pouco longe de onde a gente estava. E onde a gente estava, na verdade, estava chovendo, irmão. Estava uma tribulação total. Falei, poxa, nunca vim na praia. E quando vem, chove? Aí não dá, né, pai? Aí um dos moços que morava lá na casa lá
viu no story de um amigo que tinha uma praia lá que estava com sol. Eu não acreditei, né, irmão? Mas também não fui para perder viagem, né? Vamos embora. Partiu. A gente foi, Maria. Andamos acho que uns 30 km, 35 km para chegar na praia. Chegamos lá, irmão, coisa de Deus, cara. Coisa do céu. Aquela coisa azul, meio esverdeada. Até o meu olho ficou verde, Maria. Falei, tá glória. E naquele dia, irmão, eu não sei se é sempre daquele jeito, mas naquele dia as ondas estavam meio bravias. E elas estavam agitadas. E assim, como eu não sou assim muito alto, subiam as ondas assim, mais alto que eu. Uns 2 metros, 2,5 metros. Você está rindo, Salve? Uns 2,5 metros. E na minha emoção, oh mar, salgado, ardendo o olho, eu tentava colocar os meus pés, preste atenção, eu tentava colocar os meus pés firmados na areia lá dentro da água, esperando a onda vir, pensando que ia prevalecer contra as ondas, pastor. Mas não dá, irmão. Na hora que a onda vinha, ela levava esse 1,60 m de gente para lá. Arrastava eu fácil. E quando eu estava estudando esses salmos, o Senhor me fez lembrar disso. E você sabe o que eu pensei? Porventura, haveria alguém para se propor batalhar contra Deus e ficar de pé? Não tem como, irmão. As ondas eram mais fortes do que eu. Elas me lançavam para onde a força delas me levavam. O que isso significa, pastor? Que não há ninguém, nem debaixo da terra, nem na terra, nem potestade do ar, que possa ir contra o teu Deus. Então escute o que eu vou te dizer nessa noite. Deus não te abandonou, querido. Deus está com você. É só uma fase. Isso vai passar. E o nome dele vai ser engrandecido na sua vida, na sua história. E todos vão ver que o Senhor está com você. Agora fala para o irmão que está do seu lado, pare de resistir. Pare de tentar lutar contra Deus. Lute com Deus, ao lado dele, junto dele, porque você e ele, irmão, é maioria para a glória do nome do Senhor. Faltou um cantor aqui agora. Eu tenho a sensação que faltou um cantor aqui agora. Canta aí, Riquel. Aleluia, querido, meu Deus. Sinta, irmão, esse peso de glória. E esse peso de glória não vai ficar só na atmosfera fora de você, não. Está inundando o teu coração. Está inundando o meu coração. Isso vai ser transformado em capacidade, pastor. Isso vai ser transformado em capacidade para vencer, para superar, para continuar, para não desistir, para não abandonar. Não abandone o barco, irmão. Não abra mão da fé, não abra mão do seu Deus, não abra mão da relação que você tem com o Espírito Santo. Nessa noite, irmão, revisite, reflita nas suas prioridades. Há mais de Deus para a nossa vida, irmão. Somos nós que estamos aquém disso. Não abandone o barco. Eu não consigo.
Aleluia. Não abandone o barco. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Aleluia! Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Aleluia! Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar. Você não vai parar, irmão. Talvez você até pensou em parar. Talvez você até cogitou a ideia de parar, de desistir, de retroceder. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para te animar, reanimar, reavivar e te levar a vencer para a glória do nome dele. Você não vai parar, irmão. Você não está sozinho, não. Você não está sozinho, não. Conta comigo. Conta com essa comunidade, mas por favor, não abandone o barco. Não pare. Pode ser assim. Eu sinto de parar por aqui, pastor. E eu quero pedir para você ficar de pé de novo. Irmão, por mais que esteja assim bem complicado e difícil, por mais que as coisas estejam bem conturbadas e aflitas, ainda assim o Pai está com você. E essa palavra produz vida dentro de nós, produz certeza dentro de nós. Certeza de que nós não vamos ficar desamparados, Mara. Você não vai ficar à beira do caminho. Agora, mais do que nunca,
precisamos nos comprometer com a palavra de Deus, com Deus, afirmar o nosso compromisso com Ele, para que tudo quanto o propósito que Ele tem nas nossas vidas se cumpra e se realize. Portanto, eu lhes digo: considerai a bondade de Deus e a severidade de Deus. Considerai a bondade de Deus e a severidade de Deus. Bondade para aqueles que acatarem a sua palavra, e severidade para aqueles que rejeitarem. Amém? Deus abençoe e aplauda o nome do Senhor.